Olá, boa tarde. Deixa eu ver. Boa tarde a todos. Vamos à nossa live sobre a acne da mulher adulta. Vou chamar aqui a doutora Thalita. Cadê? Thalita, convidar. Olá, Olá, boa boa tarde. tarde. Como vai, Thalita? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então a gente vai hoje a nossa live, né, sobre um tema bastante pedido, né, muito comum no nosso consultório, que é sobre a acne da mulher adulta. E antes disso, a gente primeiro vai se apresentar. Então, eu sou Eliana Góes, eu sou médica dermatologista, fiz a minha formação em dermatologia na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, junto com a doutora Thalita. E depois disso, eu fui a São Paulo, na USP, eu fiz a minha especialização em cosmetria e laser, e depois o doutorado em dermatologia. E Thalita, pode se apresentar? Bom, eu sou Thalita Batalha, sou médica dermatologista pela Universidade Federal Fluminense, estudei, né, com a doutora Eliana, como ela disse. Depois eu me subespecializei pela USP em oncologia cutânea e atualmente eu trabalho em Jacareí e São José dos Campos, que são cidades do interior de São Paulo. Perfeita. E hoje é um tema que a gente vê bastante, muito comum, e foi um tema bastante pedido, né? Que é sobre a acne da mulher adulta. Então, só para a gente introduzir, a acne é uma doença bastante frequente, bem prevalente, e muitas vezes ela é até banalizada, o que não deveria ser assim. E falando especificamente, e a acne, a gente tem vários tipos de acne, são vários tipos, né? Um tipo específico que a gente tem é a acne da mulher adulta, que afeta principalmente, afeta mulheres, né? É o nome, acne da mulher adulta, com a idade entre 25 até mais ou menos 45 anos, né, de idade. E é uma doença crônica, tem um caráter persistente, então ela é bastante duradoura. E ela pode se manifestar em dois grupos principais, né? Pode... Thalita? Acho que a Thalita tá com a Oi, conexão um pouquinho ruim. Tá me tô escutando, né? aqui, Então, tô eu tô escutando. terminando de introduzir. Então, perfeito. Então, falando dos dois grupos principais, né? Então, pode acometer, pode ser uma acne persistente, né? Que surge na adolescência dessas mulheres. Então, surge ainda quando é menina, né? Ali na faixa, depois da puberdade, durante a puberdade. E ela acaba se tornando persistente, acaba persistindo, né? Por mais tempo, até os 25 anos. Ou ela pode surgir mais tardiamente, que é a forma que surge mesmo, que muitas mulheres falam, nossa, eu passei a adolescência, eu tinha pele linda, e aí agora, né, com 23, 25 anos, acaba aparecendo as lesões de acne, né? Exatamente. E existem duas formas principais, né, Thalita? Fala pra gente das formas que pode ser Bom, a a acne da acne mulher da mulher adulta. adulta, eu acho que assim uma fatia grande aí do nosso dia a dia do consultório, né? Eu até brinco com as minhas pacientes que hoje, Sim, se eu pegar no consultório os pacientes com acne, eu acho que jovens e mulheres adultas, eu acho que eu tenho 50%, que foi uma coisa que veio aumentando bastante de uns tempos para cá, né? E quando a gente fala nas formas sim. clínicas da acne da mulher adulta, duas formas, gente, prevalece. A primeira seria a acne inflamatória, que é aquela que prevalece em o quê? Pápulas, pústulas, nódulos, né? E a outra seria a comedogênica, que inclusive a gente vê uma piora, né, um agravamento em pacientes tabagistas, né? É importante salientar, gente, o Isso. acometimento dessa região. A gente fala que é um acometimento em U, né? Que pega, ela prevalece bastante em terço inferior da face, né? E diferente também, Aqui assim, uma né? característica peculiar é em relação à sensibilidade da pele, que por conta da perda de água transepidêmica, acaba tendo uma pele mais sensibilizada. Isso mesmo. Inclusive, são pacientes que às vezes acaba usando sabonete de outra pessoa, por exemplo, de paciente jovem, sei lá, as mães acabam querendo usar, por exemplo, o mesmo tratamento dos filhos, que tem acne, o sabonete, e acaba que irrita a pele, porque não é o mesmo tratamento, né, Thalita? Porque é uma Exatamente, pele mais sensibilizada, mais sensível, apesar de ter acne, de ser oleosa, ou muitas vezes não tem exatamente. oleosidade aumentada, mas assim tem a acne, né? É. Perfeito. E
falando então da questão dos exames, né? Tem paciente que se pergunta, né? Poxa, porque quando a gente fala acne da mulher adulta, será que isso tem a ver com hormônio, hormonal, né? Muitas pacientes questionam. E o que a gente vê na prática, a gente pode solicitar alguns exames, mas na prática, a maioria desses pacientes não tem quando a gente solicitar exame, não tem alteração de exame. A gente só vai solicitar esses exames se tiverem algumas outras características que façam a gente pensar em disfunção hormonal. As principais é o hirsutismo, né, que é o aumento de pelos corporais, nas áreas androgênicas também, porque tem mulher que acaba tendo aumento de pelo assim nos braços, né? Então ela já tem uma coisa mais familiar constitucional. É o aumento, o hirsutismo é esse aumento que vai acontecer depois, né? Que é naquelas áreas androgênicas, por exemplo, semelhante às áreas masculinas, né? Que é aqui, por exemplo, no abdômen, embaixo aqui do umbigo, fazendo aquele triângulo que nem o homem tem. O homem acaba tendo os pelos, né? Acabam se estendendo desde essa parte aqui infraumbilical. Já na mulher não, é mais embaixo, né, na área do pubis. Então, o aumento dos pelos acima dessa área, faz a gente pensar em hirsutismo, pelos na face, né, acaba aumentando muito os pelos faciais. E também quando o paciente tem alopecia androgenética, que é a calvície feminina. Então, nesses casos, esses são os dois principais. E, claro, se tiver algumas outras alterações mais grosseiras, como engrossamento de voz, enfim. Mas, na nossa prática, a gente acaba pedindo exames para esses casos de hirsutismo e alopecia androgenética. Então, o cabelo vai ficando mais rarefeito, a mulher queixa que está começando a ficar com entrada, né? Vai caindo, principalmente aqui dessa área, um padrão mais feminino. Aí a gente alerta e acaba solicitando. E os exames principais que a gente pede é a testosterona, e também a epiandrosterona, que é para a gente avaliar a função ovariana. Então, esses são os principais. Se a gente quiser avaliar, pensando mais em problema de suprarrenal, né? Que aí para o leigo acaba sendo demais. Mas assim, pensando naquele. Eu estou falando mais isso pensando nos seguidores que são estudantes, que são médicos, né? Que tem essa curiosidade, e também para quem é residente de dermatologia, que eventualmente pode acabar assistindo, né? Sim. E aí a gente pode pedir o sulfato de deidroepiandrosterona. É um nome difícil de falar. Deidroepiandrosterona. Que é o DEA. A gente acaba pedindo sulfato de DEA, o SDEA. Então, esses são os exames principais que a gente pode pedir, né? Também continuando falando para essas pessoas, né, que acompanham a gente, que são médicos, né, enfim, que já tem formação, aquele conceito da relação LH-FSH maior que 2, isso também já caiu por terra. A gente acaba que não leva mais em consideração como levava anteriormente. Até na prova de título eu estudei, até uns anos atrás, que isso fazia sentido, isso é uma coisa mais atual. A gente não leva mais em conta isso, porque pacientes que têm um MC aumentado acaba tendo essa relação LH-FSH normal. Então, você não vai levar isso em consideração, né? Não vai levar muito em consideração. Só mais essa questão desses 3 exames, né? Exatamente. E alguns casos pode acontecer de dar no limite superior, né? Acaba dando uma alteração no limite superior, principalmente da epiandrosterona, né? Bem, essa questão dos exames eu acho que eu respondi. Agora, deixa eu ver aqui. Certo. E quando é que a gente tem que solicitar esses exames? Outra coisa também importante. Então, a paciente, ela não deve estar em uso de anticoncepcional, né? Ela não tem que estar em uso. Então, se a paciente, por exemplo, veio pra gente, ela não tem ainda uso de anticoncepcional, não fez esse uso, a gente pode solicitar esses exames se houver essas alterações que eu falei para vocês, do hirsutismo e da alopecia androgenética. E aí a gente pode solicitar no 5º dia, de preferência no 5º dia do ciclo. Então, ela não pode estar usando anticoncepcional e nem estar usando o DIU medicado, que é o DIU, principalmente o Mirena, né? E aí, o ideal é que seja no 5º dia depois de descer a menstruação. Então, descer a menstruação, conta 5 dias lá, no 5º dia a gente solicita esses exames, né? Exatamente. E falando agora então, a gente falou da parte clínica, né? A Thalita falou, e falando de tratamento, né, Thalita? Sim, quando a gente vai para o tratamento, a gente, desde o tópico, né, a gente, claro, faz uma rotina, né, uma skincare adequada. A gente evita, por conta dessa sensibilidade, produtos que contenham esfoliantes, produtos que contenham álcool, né, que podem ser irritantes na pele da mulher. A gente gosta muito do ácido azelaico, ele tende a responder bem nesses casos, né? A gente, assim, a gente tá falando de uma forma geral, tá, gente? É claro que algumas pacientes, assim, a gente acaba lançando mão de outros produtos, tá? Mas, por exemplo, o antibiótico em si, o antibiótico oral, ele
em geral, no geral, ele não apresenta uma boa resposta, né? Isso não quer dizer que não possa ser feito. Em alguns casos eu faço sim, mas num contexto geral, a gente sabe que ele não responde tão bem, né? A gente também pode fazer o uso da isotretinoína, eu gosto bastante, seja em mini pulso ou seja na dose tradicional, tá? Podemos também fazer o uso de anticoncepcionais de última geração. É claro que isso é sempre conversado com o paciente, né? Muitas das vezes também entra aí o ginecologista, né? A gente entra num comum acordo, tá? E também podemos lançar a mão da espironolactona, né? Que é algo que vem vindo com uma resposta muito bacana pelo efeito antiandrogênico dela. Isso, exatamente. E a dose, toda essa questão de dose, tudo a gente vai ver, é muito individualizado, a gente tem que ser de acordo com cada paciente mesmo, né? Mas só falando uma particularidade da espironolactona, quem for ver, ela acaba tendo uma ação também hipertensiva, né? E é um diurético. E aí, a gente, como são pacientes de 25 anos, normalmente são jovens, né? Ou então que seja 30 anos, enfim. A gente orienta que ingira pela manhã, pelo fato de ser um diurético, e ingira muita água durante o dia, para evitar os efeitos colaterais, né? Principalmente tontura, né? Porque a pessoa, aquela hipotensão postural de se levantar rápido e a vista escurecer, né? Porque acaba que a pressão dá uma reduzida, né? Também um pouquinho, né? Exatamente. Certo. E acho que a gente falou os principais pontos, mas a gente recebeu algumas dúvidas, né? Eu recebi aqui a dúvida perguntando dos anticoncepcionais que podem piorar a acne, né? Foi o paciente perguntou. Então, aqui, a gente observa que os anticoncepcionais que pioram são principalmente os que têm a base de progesterona exclusiva, né? Que tem a progesterona. Existem os anticoncepcionais, principalmente os de primeira, segunda geração, que tenham... Porque, assim, só para explicar para o leigo, né? Então, o anticoncepcional, ele é o oral, né? O combinado, combina, então, um estrogênio e uma progesterona, de modo geral. Existem anticoncepcionais que são somente de progesterona, não é? E existem anticoncepcionais, esses que são combinados, que são estrogênio e progesterona, que são daquelas da primeira e segunda geração, acabam não tendo uma ação boa. Então, pode desencadear piora o desencadeamento da acne. E os que são somente de progesterona, então, um exemplo, por exemplo, o Cerazete, né? O Cerazete, deixa eu pegar aqui minha cola, é o Desogestrel. Então, o Desogestrel acaba sim, pode causar um aumento de oleosidade, um surgimento de acne, uma piora da pele, né? Sim. E o Dildmirena, apesar de que muitos ginecologistas dizem que acabam não piorando, enfim, mas o que a gente vê na prática é que as pacientes que chegam, bastante pacientes que têm DIU medicado, o Dildmirena, a base dele é o levonorgestrel, é uma progesterona também. Então, acaba que essas pacientes também pode ter uma piora da pele quando faz o uso desse método contraceptivo, né? E que mais que me perguntaram também em relação à dieta. A dieta e a acne, né? Quer falar pra gente, Thalita, em relação à dieta? Sim, bom, a gente sabe, né, que os alimentos... Antes era muito falado de chocolate, né? Eu sou da época que, assim, comer chocolate piorou minha acne. Mas a gente sabe, isso já é comprovado, que alimentos que aumentam, né, que fazem picos de glicemia, a gente sabe que tende a piorar sim. Então, é o que eu falo para o paciente, não é que você não possa comer, mas a gente sabe que uma dieta balanceada, né, acaba ajudando. Eu tenho muitos pacientes, inclusive, que, não por conta disso, mas que às vezes acabaram procurando uma nutricionista porque queria emagrecer, algo, e melhora muito a acne, né? E a gente vê bastante isso. Então, eu oriento sobre uma alimentação mais equilibrada. Exato. E também tem a questão do próprio leite, né? Então, o leite, ele piora, acaba piorando. E não é a questão de ser gorduroso, não. Então vou tomar leite desnatado. Não tem nada a ver. É a proteína do leite mesmo que piora, que mostra. E a Thalita falou muito bem essa questão da dieta, tentar levar uma dieta mais mediterrânea, né? A base rica em vegetais, em frutas, em peixes, né? Peixes de águas profundas, né? O salmão, né? Então, e também evitar o chocolate. Claro, o chocolate ao leite, ele é muito pior do que o chocolate amargo, né? Mas o próprio chocolate, hoje em dia, a gente sabe que tem uma piora, assim, da acne, né? Então, isso é verdade. Eu sou da época de que
isso daí a gente não relacionava a alimentação com acne. Então, era muito. Eu sou, por exemplo, eu tenho acne da mulher adulta e eu pioro assim quando eu como chocolate. Tem paciente que não sente essa grande diferença, mas por isso que a gente acaba orientando a dieta de acordo com cada paciente também, né? Sim. E tivemos mais dúvidas, não foi, Thalita? Qual foi a outra dúvida que a gente Perguntaram da relação da mulher pós-menopausa, né? Uhum. Na verdade, o que a gente vê é que a acne da mulher adulta ela acontece nessa faixa, né? Mais ou menos ali dos 25 até os 45, até passando mais, não sei, é uma coisa muito exata. Mas tem casos de que ela vem realmente próxima ali dos 40 anos, ela se manifesta. Então, muitas mulheres, hoje em dia, não tanto, a gente não vê isso com muita frequência, mas muitas mulheres acabam entrando na menopausa depois dos 40, né? Ali pelos 43, enfim. Então, o que até o momento, né, o que a gente pesquisou, a gente não viu relação não da menopausa com a acne, o surgimento da acne. O que a gente vê é que, por ser uma doença que afeta mulheres, nessa faixa etária mais ou menos, então não que tenha a ver com a menopausa, mas que pode ter, próximo da menopausa, sim, o surgimento, né, o desencadeamento da doença. Exatamente. Mas não a menopausa isoladamente, não, né? E perguntaram também sobre a localização, né? Então, a Thalita falou muito bem essa questão da localização aqui, né? Dessa área U da face, né? Pescoço, cervical, então a gente vê esses pacientes. Aquelas lesões nodulares, inflamatórias, isso é bem comum, né? Da gente ver. Exatamente. Certo? Então, ficou mais alguma dúvida? Acho que não, Não, né? acho que Deixa eu ver aqui. tudo. Tá. Então, perfeito. Então, a gente fica por aqui. Obrigada, Thalita. Eu Foi que ótimo. agradeço. Então tá, um beijo. Beijos a todos. Boa Beijo, tarde. gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Beijo.